Fala galera, bem-vindo a mais uma live. Nós estamos iniciando agora a live de número 6 e nós vamos falar hoje sobre o segredo, 5 princípios de treinamento de alta intensidade trazidos por Arthur Jones. Espero que vocês estejam ouvindo aí, que esteja tudo ok. Se vocês não conseguirem ouvir ou quiserem fazer algum comentário, deixe na caixinha de comentários aí. E nós vamos falar hoje, na nossa live, sobre os princípios de treinamento de alta intensidade. E se você tiver alguma dúvida, queira saber alguma questão do que eu vou trazer aqui na live, deixa nessa caixinha de perguntas aí, que eu vou estar respondendo no final, beleza? Tá ok? Bom, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora, que está vendo essa live pela primeira vez. Meu nome é Renan Fagundes Demarque. Sou educador físico profissional de educação física, sócio proprietário de uma academia e todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui trazendo algum conceito nessa nossa programação Um Café para o Treino. E aqui nós vamos falar sobre curiosidades nesse mundo da academia. Eu vou estar trazendo motivações, vou estar trazendo os princípios que envolvem o treinamento. E o foco principal é sobre o treinamento resistido, a musculação. E hoje, na nossa live, eu vou trazer 5 princípios que fazem a diferença para você evoluir o seu shape, para você ter um bom resultado dentro do treinamento na academia. E aqui a gente funciona da seguinte forma: eu vou estar transmitindo para vocês aqui num bloco de notas e vou fazendo algumas observações. Então, fica aquela, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, e aí no final da nossa live eu vou estar respondendo. Antes de começar essa live, eu gostaria de fazer uma observação. Vocês vão conhecer em breve, eu vou estar disponibilizando um curso para vocês estarem fazendo, e dentre esse curso tem lá uma aula chamada Cooperação. Só vou fazer uma resumida aqui o porquê disso, de eu estar falando isso aqui. Cooperação é um dos primeiros princípios do Mastermind. Mastermind é um conceito onde você se envolve com uma pessoa, uma mentalidade, ou mais do que uma, para resolver um determinado problema. E você precisa de cooperação na sua vida, de pessoas externas que fazem a diferença e agreguem valor à sua vida. Hoje nós estamos começando a live um pouquinho mais tarde. Deu um problema aqui no computador para eu fazer essa transmissão. Se não fosse possível, iria transmitir de outra forma. E aí eu acionei um camarada meu, que ele é muito importante para mim. Até eu agradeço ele, um abraço aí, Gabriel. E o computador deu uma travada, não queria ligar. Rapidamente eu mandei mensagem para ele, que tem essa questão de live. Ele veio aqui em casa antes de ir para o serviço dele, que ele trabalha com isso, e resolveu essa questão. Então essa é a diferença. Se você quer chegar a algum lugar na sua vida, quer atingir um objetivo que for na sua vida, você vai precisar de cooperação de outras pessoas. E você precisa também cooperar. Então as pessoas que necessitam de você, que você tem a habilidade de fazer uma determinada função ou consegue resolver algum problema de uma pessoa, coopere. Isso faz toda a diferença. E esse é um dos principais princípios para você conseguir atingir os objetivos na sua vida. Se você não tem cooperação de outra pessoa e não consegue ajudar e auxiliar as outras pessoas, você pode estar enfrentando algum problema, porque na hora das dificuldades sempre vai ter alguém que pode te ajudar e auxiliar a resolver um problema. Essa é só uma observação. Vamos voltar então para a nossa live hoje. E a nossa live de hoje é O Segredo: 5 princípios de treinamento de alta intensidade. Então, o que eu vou trazer aqui foram estudos baseados por Arthur Jones. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Então, nós vamos falar alguns conceitos aqui que foram trazidos pelo pesquisador e criador de máquinas de treinamento, Arthur Jones.
Na nossa segunda live aqui, eu acabei fazendo uma live da árvore genealógica e nessa live eu trouxe aí os autores do treinamento de alta intensidade e um deles foi Arthur Jones. Arthur Jones, ele foi um homem que criou, fala-se, né, que criou o treinamento de alta intensidade, mas na verdade ele adaptou e ele foi o criador do HIIT, né, que veio essa nomenclatura HIIT, que é o treinamento de alta intensidade. E aí ele começou a perceber que o treinamento de alta intensidade, com pouco volume, né, nas séries aí, traziam ótimos benefícios para a hipertrofia muscular. Ele teve aquele estudo publicado de Colorado, onde ele treinou Casey Vieira por pouco tempo. Em cerca de 28 dias teve um grande resultado, ganhando mais de 28 kg de massa magra. E é isso que lhe rendeu bastante notoriedade no mundo do fisiculturismo. E ele também é um inventor, onde ele criou as máquinas Nautilus, que fez toda a diferença no treinamento. Quem gosta de treinar musculação, se provavelmente você gosta de treinar, você faz exercícios em alguma máquina que provavelmente veio adaptada por Arthur Jones, mesmo que seja uma outra marca de aparelho. Mas lá ele criou várias máquinas, né, para ser usada no mundo do fisiculturismo, na musculação, e trouxe toda essa diferença aí para as academias. Então Arthur Jones era um bom inventor, um grande inventor, e ele gostava desse conceito de treinamento. E dentro da Nautilus, a empresa que ele fabricava os equipamentos de musculação, ele fez diversos estudos. Ele foi um estudioso desse mundo aí da musculação. E aí ele publicou centenas e centenas de artigos. Você pode estar encontrando aí, tem um site da Nautilus próprio, né, do Arthur Jones. E aí você consegue estudar todos os artigos ali dele. E dentre esses princípios de treinamento, na outra live, eu falei de uns princípios de treinamento mais básico, que era o conceito base, que se envolvia para você treinar em treinamento de alta intensidade. Mas Arthur Jones, ele, de todos os estudos que ele fez, ele chegou a um total de 46 princípios importantes para o treinamento. Então, o total dos princípios que envolvem aí para você fazer um treino eficiente, entender o conceito do treinamento de alta intensidade, evoluir e progredir, tem um total aí, vindo por Arthur Jones, de 46 princípios básicos. Então, não dá para falar na live aqui todos esses princípios, né, senão ficaria muito longo. Hoje, então, eu vou trazer apenas 5 princípios importantes de se entender. Em lives futuras e mais para frente, dá para eu ir acrescentando mais esses princípios aqui para vocês entenderem. Se você quer saber todos esses princípios aqui, no link que está disponível na minha bio, você vai encontrar lá um livro chamado O Segredo, Princípios de Treinamento de Alta Intensidade. Lá eu explico um pouco sobre esses princípios que Arthur Jones deixou e dou a minha visão, colocando toda a minha vivência prática naqueles princípios, porque essa é a base. O treinamento de resistido, o treinamento de alta intensidade, ele é uma ciência. E se ele é uma ciência, ele tem que ser exata. Então, não importa como você treina musculação, se você realmente treina na essência certa, se você realmente gosta do treinamento resistido, você deve seguir esses princípios que foram publicados por Arthur Jones. Você encontra eles aí, se você acabar lendo todos esses princípios, você vai encontrar eles nos livros de fisiologia, você vai encontrar em tratados de musculação, porque é o que realmente funciona. E para isso, Arthur Jones fez vários e vários estudos e pesquisas para entender todo o conceito. Aí ele chegou a essa conclusão de que todos esses princípios são extremamente importantes para você ter uma boa eficiência no treinamento de musculação. Então vamos começar aqui falando do primeiro princípio, né, que eu venho trazer aqui para vocês. E o nosso primeiro princípio, vou colocar assim, o primeiro é níveis
de atividade, deixa eu só escrevendo aqui, acima do normal, desencadeiam estimulação de crescimento. Bom, vamos lá, pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui, eu estou aprendendo aqui a mexer nesse bloco de notas para ficar uma aula dinâmica aqui para vocês. Nas aulas que eu dou aí nos meus cursos eu uso mais slide, mas aqui a gente tem que fazer um ao vivo e explicar todos os conceitos, então eu venho trazendo dessa forma aqui para vocês e estou conseguindo me adaptar aí. Em escrever e falar ao mesmo tempo existe uma certa dificuldade para mim. Mas esse aqui é o primeiro princípio que eu vou trazer para vocês aqui sobre o treinamento de alta intensidade, né? Níveis de atividade acima do normal desencadeiam estimulação de crescimento. E o que Arthur Jones se refere aqui? Ele se refere aqui, quando ele fala níveis de atividade acima do normal, ele vem se referindo, se refere ao nível de intensidade. Então, quando Arthur Jones fala para você estimular o crescimento, ele está se referindo ao nível de intensidade. Não necessariamente ao nível de volume, né? Apesar de que, às vezes, você precisa aumentar o nível de volume de treino de um certo indivíduo para ele ter uma resposta adaptativa e se gerar hipertrofia. Mas ele não se refere somente ao nível de volume. Tanto é que Arthur Jones ele é mais favor para você diminuir o seu volume de treinamento, aumentando assim a intensidade. Quando você aumenta a sua intensidade, você diminui o tempo. Então você diminuiria o volume de treinamento. Então ele se refere sempre à intensidade. Nós iremos falar mais sobre essas questões de intensidade no último princípio que eu vou trazer, mas aqui, para você entender o primeiro princípio, você tem que entender que você precisa gerar o nível de atividade acima do normal. Para você, então isso significa que você tem que ter uma intensidade acima do normal para você desencadear a estimulação de crescimento. E aí, quando nós falamos sobre esses níveis de atividade acima do normal, sempre pode se referir a uma pergunta, geralmente feita por pessoas iniciantes e pessoas novatas, né? Aí que estão treinando. Ele sempre vem com uma pergunta assim, tô começando a treinar. Por quanto tempo eu vou ter uma boa resposta? Quanto tempo já começo a ver os resultados? E aí sempre vai ter um personal, sempre vai ter um instrutor que vai falar para aquele cliente mais ou menos assim: o tanto que você vai hipertrofiar, o tanto que você vai crescer, é dependente da sua genética. Mas em torno de 3 a 4 meses, você já vai ver um bom resultado. E aí, nós começamos a perceber, então, que quando a pessoa é iniciante, ela tem uma boa resposta hipertrófica no início. E por quê? Por que ela responde bem, né? Vou até deixar a pergunta aqui, para quem estiver chegando, ver, por que o iniciante evolui mais? Vou colocar assim, evolui mais. Então, quando a pessoa é iniciante, ela começa a treinar, ela vai se deparar com isso aqui, Por que o iniciante evolui mais? Bom, o iniciante ele acaba evoluindo mais porque ele não faz nenhum tipo de atividade. Então, imagine aqui comigo, ele não treina, ele não faz um treinamento de musculação, aí ele começa a fazer, o pouco que ele fizer já é mais intenso do que o nada que ele fazia antes. Então, com pouco estímulo, com poucas coisas, ele já começa a ter uma resposta adaptativa. E aí ele evolui. O problema começa a acontecer com intermediários e avançado, que aí eles começam a parar de progredir na intensidade, e aí a resposta adaptativa para de ser estimulada, e com isso ele deixa de ficar evoluindo. Então, qual que é um dos segredos aqui para você continuar evoluindo? É sempre fazer um treino que você nunca tenha feito antes. E aí começa a ser necessário mexer em variáveis
de treinamento. E quais são essas variáveis de treinamento? É a intensidade e o volume. Sempre se opte para o aumento progressivo da sobrecarga, que é o aumento da intensidade, principalmente da sobrecarga, e nós vamos falar mais para frente também da intensidade de esforço. Só que você tem que dar preferência para mexer principalmente na intensidade. Só que também pode ser mexido na variável volume. Se você fez um treinamento com um volume maior, tendo uma intensidade boa para musculação e o seu corpo não estava adaptado àquilo, novamente ele vai procurar mecanismos de defesas, fazendo uma adaptação para se gerar mais força e hipertrofia muscular. Então, no primeiro princípio aqui, nós aprendemos que níveis de atividade acima do normal, o que é o normal? O normal é aquele que seu corpo já está acostumado, ele já está adaptado. E quando você faz esse nível de atividade acima do normal, o seu corpo vai ser obrigado a ter uma adaptação, estimulando assim o crescimento. Então, por isso que o iniciante evolui mais quando ele começa a treinar, porque ele não estava adaptado àquilo e tudo que ele está fazendo já é uma atividade acima do normal que ele está acostumado. Se você é intermediário e se você é avançado, você tem que pensar que seu treino tem que ser dessa forma aqui, sempre aumentando a intensidade, para que os níveis da atividade que o seu corpo já tem como normal seja quebrado e você continua progredindo. Se você vai lá e faz um treino intenso e deixa o seu corpo se recuperar e aí ele vai lá e gera uma adaptação e se dá como normal aquele treino intenso que você fez, toda vez que você colocar aquele mesmo treino, aquele mesmo nível de intensidade, não vai mais ser acima do normal. E se não é mais acima do normal, ele não precisa se adaptar. E se ele não precisa se adaptar, ele não vai progredir. E é por isso que as pessoas, então, param de ter resultados. Quebrar a intensidade, tá? É difícil. Só uma observação aqui, quebrar essas intensidades, quando você é evoluído, é mais difícil. Mas você tem que mexer nas variáveis e tentar mudar um pouco o seu treino, deixando ele mais intenso. Para quebrar esse nível de atividade de intensidade e fazer o seu corpo continuar evoluindo. Então, quanto mais treinado uma pessoa é, mais difícil ela tem que ser. Mas se você for treinar sempre com a mentalidade de como você é um iniciante e tentar fazer um treino que seu corpo nunca recebeu, mesmo que seja intensidade ou volume, mas volte mais para a intensidade, então aí ele vai ter que gerar uma nova adaptação e continuar progredindo. Vamos então agora para a parte 2. Esses meus riscos aqui reto aqui é fantástico, né? Fica tudo um garrancho aí. Bom, então vamos para qual é o segundo princípio que eu vou trazer aqui para vocês. O nosso segundo princípio do treinamento de alta intensidade aí que Arthur Jones deixou é o seguinte, ó, tendo gerado estímulo, todo mundo sabe, todo mundo que gosta de treinar sabe que tem que mandar estímulo para se gerar hipertrofia. Mas ó, tendo gerado estímulo, o crescimento ocorrerá se os requisitos forem fornecidos. O princípio 2 que eu venho trazendo aqui nessa live sobre os 5 princípios do treinamento de alta intensidade por Arthur Jones, ele dizia que um outro princípio extremamente importante é esse. Tendo gerado estímulo, o crescimento ocorrerá se os requisitos forem fornecidos. Então, ó, tendo gerado o estímulo é uma ligação do princípio acima. Todos os princípios de treinamento de alta intensidade, eles têm de uma certa forma uma interligação, um se liga com o outro e um acopla o outro. Então, faz parte de um todo. Cada princípio é uma parte importante de um todo para você continuar evoluindo. E você, ó, no 2 aqui, ó, nós já encontramos uma ligação. Tendo gerado um estímulo, esse estímulo vem de um nível de uma atividade acima do normal, que só assim você estimula, né? Você faz uma estimulação de crescimento. Então aí você quebrou a barreira da normalidade, do que você já está adaptado, e se gerou um estímulo. Só que aí, tendo gerado esse estímulo,
O crescimento da hipertrofia muscular só vai ocorrer se os requisitos forem fornecidos. E quais são esses requisitos, então? Quais são esses requisitos, Renan? Esses requisitos são dois fatores, né? Eles vêm de dois fatores. Vou mudar de cor aqui para ir vendo. Os requisitos, então, são dois fatores. Quais são esses dois fatores? O primeiro fator, ele é o descanso, a recuperação. Deixa eu explicar então o descanso e recuperação. Eu estou me adaptando ainda. Aqui também é uma questão de adaptação, pessoal, porque eu estou escrevendo e falando. Então, sendo gerado o estímulo, só ocorrerá a hipertrofia se os requisitos forem fornecidos. E quais são esses requisitos? O primeiro deles é o descanso e a recuperação. Então, quando você foi lá e colocou uma intensidade maior do que você é adaptado, o seu corpo está gerando um estímulo para ele gerar hipertrofia muscular. E aí, quando você gera essa hipertrofia, você gera esse estímulo, significa que você usou contrações musculares intensas, você gerou microlesões na musculatura. Então, o seu corpo precisa se reparar disso, a fim de se tentar ficar mais forte. Então, quando você tem as microlesões musculares, você vai precisar reparar essas microlesões. O seu corpo não vai construir massa muscular quando o tecido estiver lesionado e estiver todo em desordem. Ele primeiro vai procurar estabelecer o nível de glicogênio muscular novamente, que é o sistema energético. Ele primeiro volta o sistema energético que você desgastou. Depois ele começa a fazer uma restauração e recuperação, né, uma manutenção no tecido muscular, fazendo ela voltar a ser como antes, sem lesão. E depois dele ter feito essa recuperação das lesões, ele vai tentar se preocupar em hipertrofiar. Porque aí o corpo fala assim, ó, a gente se reparou aqui, a gente voltou à normalidade. O seu corpo sempre tende a voltar à normalidade. Só que se o cara lá colocar a intensidade de novo aqui que foi posta antes, nós não aguentamos. Precisamos melhorar. Então, fortalece esse calibre aí, aumenta o calibre. Qual que é o aumentar o calibre? Gera hipertrofia. Aumenta o tamanho dessa fibra muscular aí. Porque se ele jogar aquela intensidade de antes, nós aguentamos. Então, como o seu corpo experimentou aquele nível de intensidade, que era acima do normal, ele vai lá e vai gerar uma adaptação para aguentar aquela intensidade que ele recebeu. Então, aquela intensidade ele conhece e ele codifica aquilo ali e se prepara para receber, para aguentar aquela intensidade se você for posta. Por isso que você tem que estar sempre evoluindo nos seus treinos, porque o seu corpo se adapta àquilo que ele experimentou. Ele não vai se tornar bem hipertrofiado e bem adaptado a uma intensidade muito mais além que ele nunca nem experimentou. E aí, quando você gera essa adaptação, você vai lá e faz um treino mais rápido. Quando você vai construir uma casa, você precisa fazer a massa, você vai fazer a parede, depois você vai erguer, vai ter todos os princípios ali para se construir uma casa. Você não vai construir uma casa de uma hora para outra. E isso vai demandar tempo. E é a mesma coisa no nosso corpo. Quando a gente tem uma lesão, primeiro vai ser reparado, vai voltar o glicogênio muscular, depois gera uma hipertrofia para se acumular mais energia para você conseguir aguentar o treino intenso. E você só vai conseguir fazer essa restauração, essa adaptação e essa hipertrofia muscular se você deixar o fator tempo agir. E esse fator tempo está se referindo então ao descanso, à recuperação. Se você vai lá e desgastou o seu sistema muscular, não deu o tempo suficiente de descanso e for lá e fazer de novo, o seu corpo nunca vai se reparar. Ele não vai conseguir se adaptar àquilo. E aí você pode ter prejuízos voltados ao overtraining, que nem a gente já falou em uma live anterior. Então não tem outra opção se você não descansar, né? Tem que ter essa recuperação aí
é para se gerar adaptação. Se você negligenciar esse requisito, esse primeiro requisito, você não vai deixar o seu corpo estimular aí essa hipertrofia muscular. O segundo fator para se conseguir aí desse requisito que se gera o estímulo muscular é a alimentação. Alimentação, que é a nutrição. Então, olha só, você foi lá e gerou estímulo muscular, você foi lá e fez um treino bem feito, acima do que ele era acostumado, e se gerou esse estímulo, você primeiro vai ter que ter o fator de descanso, aí o tempo, você vai ter que descansar, deixar o seu corpo reparar os níveis de energia e fazer uma adaptação, uma recuperação. O segundo fator é a alimentação e nutrição. Não adianta nada você só descansar se você não fornecer energia. A energia nós só conseguimos fornecer com eficiência comendo. Você precisa se alimentar. Então você precisa ter uma boa nutrição. E aí você vai comer carboidrato, você vai comer proteína, você vai comer gorduras. Você vai ingerir calorias que vão te auxiliar na recuperação e na manutenção do seu corpo lesionado, dessas fibras musculares aí em desordem. E aí, cada nutriente tem sua importância. Então, você vai ter que consumir bastante aí variedades de alimento. O carboidrato tem sua importância para fornecimento de energia. A gordura tem as suas particularidades também. A proteína também tem a sua função, principalmente na função adaptativa. Porque aqueles que querem gerar hipertrofia vão precisar do bloco para se construir a parede. E esse bloco é a proteína. Então você vai ter que consumir uma boa quantidade de proteína para fazer a adaptação aí das células musculares, tanto para reparar como também para hipertrofiar. Só que a proteína sozinha, ao meu ver, não faz milagre. Você precisa estar ingerindo outros tipos de nutrientes. E esses nutrientes vão ser as gorduras, os carboidratos e as vitaminas e minerais aí, tudo que envolve as questões nutricionais. Então, quando você gera o estímulo certo, e aí você deixa os requisitos que são favoráveis à hipertrofia agir, você vai ter uma boa resposta de adaptação e hipertrofia. E isso daí só vem com a questão tempo, como eu falei, onde você vai dar descanso e vai gerar uma recuperação. E enquanto esse fator tempo passa dando descanso, você faz uma boa alimentação e tem uma boa nutrição. Não há nada mais reparador do que uma boa noite de sono bem dormida. Então, se você quer gerar hipertrofia, você quer evoluir, você tem que ter um bom sono, se preocupar com o descanso, tendo uma boa noite de sono, é extremamente importante. Mas o seu descanso, o que você deve fazer para conseguir ter uma boa recuperação não é somente na noite de sono, e sim são as coisas que te tiram do estresse. Então, às vezes você tem que deixar somente se descansar, às vezes você nem tem que treinar, deixar o corpo aí realmente ter uma boa recuperação e se preocupar enquanto você descansa fazer uma boa alimentação. Assim você fornece todos os requisitos necessários para continuar evoluindo e ter uma boa resposta adaptativa e hipertrofia muscular. Então, entendido o primeiro e o segundo fator, nós entramos então no terceiro princípio que eu venho trazer aqui para vocês. Qual que era o terceiro princípio de treinamento de alta intensidade que Arthur Jones trazia e publicou como sendo eficiente e necessário de se entender? O nosso terceiro princípio falado aqui é algo que muita gente tem até um pouco assim, vamos colocar, de raiva do que acontece. É o seguinte, ó, depósitos de gordura são uma situação geral com concentrações naturalmente maiores
em certas partes do corpo. Tem pessoas, alguns alunos meus também, ficam até com raiva e ódio desse princípio. Mas ele também é um princípio de treinamento. Principalmente quando você quer entender sobre o princípio de treinamento de alta intensidade. Depósitos de gordura são uma situação geral. Então, quando se fala em gordura, acúmulo de gordura ou perca de gordura, é uma situação geral, com concentrações naturalmente maiores em certas partes do corpo. E essas concentrações maiores em certas partes do corpo podem mudar de indivíduo para indivíduo. Ou seja, existem pessoas que acumulam maior quantidade de gordura, têm mais depósitos de gordura na região abdominal, outros no culote, outros no tríceps, outros nas costas. Eu acompanho aí, quem me acompanha aqui, tá vendo sempre aí meus stories, meu feed, sabe que eu tô acompanhando aí na trajetória do Marcelo, onde ele quer se tornar um atleta e virar um atleta. Então eu acompanho ele no treinamento. A maior concentração de porcentagem de gordura dele é nas costas, então os adipócitos deles é mais ali. O abdômen praticamente ele nem acumula, só que ele fica nas costas e ele fica com ódio. Por quê? Quando a gordura vai abaixando, ela vai abaixando de todos os lugares. E aí, a maior concentração é ali, parece que sempre vai estar maior ali, sempre está maior ali, porque os adipócitos maiores estão ali. Quando a pessoa acumula gordura e ela está numa dieta hipercalórica, vai acabar acumulando mais gordura, na onde se tem maiores concentrações desses adipócitos. Então, rapidinho ele acaba engordando nas costas também. É por isso que a maioria das pessoas, quando começam a engordar, logo já vem a região abdominal aumentando, que é mais comum a maioria das pessoas terem bastante adipócitos naquele lugar. E aí a pessoa começa a emagrecer, ela vê que está perdendo ali o abdômen, a pochete, que acaba se falando, só que tudo vai diminuindo, parece que está sumindo, só que a pochete ainda continua lá. Ele sabe, ele nota, ele percebe que está diminuindo também. Só que mesmo assim fica mais aparente porque ali os depósitos de gordura eram bem maiores, né? Então aí, quando você consome calorias ou quando você quer perder peso, as situações de concentração geralmente de gordura geralmente é maiores em determinadas regiões do corpo. Tem muitas mulheres que falam assim que não gostam do braço, porque geralmente elas podem ter a maior concentração de depósito de gordura no tríceps. E aí elas ficam com ódio disso, porque faz a dieta, faz o treino, tudo certinho, vai levando essa rotina certa, só que aí aquele sinal do tchau, que eles falam, né, vou dar tchau, a gordura ainda está ali. E não tem o que fazer. Quando nós falamos desses depósitos de gordura, não tem o que fazer. Quando você quer ganhar massa muscular, existe um estímulo local. E aí a hipertrofia se adapta ali de uma forma local também. Ela age de uma forma geral no corpo, mas ela é mais estimulada localmente. Então aí você treina uma determinada região, você estimula aquela região e aquela região gera hipertrofia. É o que acontece quando os homens vão lá e treinam só a parte superior, não treinam perna, e aí eles não geram tanta influência anabólica nas coxas, ficando com a coxa fina. Quando você treina peito, costas, você dá um sinal anabólico por todo o corpo e gera sim um pouco de hipertrofia nas coxas. Só que ela não vai acompanhar no mesmo limiar, né? Porque o estímulo maior está em peito e costas e a maior hipertrofia vai ser em peito e costas. A perna não vai gerar tanta hipertrofia, porque não está sendo trabalhado localmente. Agora, quando você faz uma atividade física, seja ela qual for, você não vai perder a gordura, a concentração de gordura daquela região que você está treinando. Quando você tem o gasto de energia, a gordura ela vai se perder como um geral, ela vai se perder por um todo. Então não adianta você fazer abdominal para perder gordura da barriga, que você não vai perder a gordura da barriga. Você pode tonificar aquela musculatura que está ali do abdômen e ele gerar um aspecto melhor e aí dá uma aparência melhor, que acontece no tríceps, o que acontece em qualquer outra região do corpo. Só que falar que vai fazer abdominal para se perder a gordura do abdômen é balela, é conversa. Porque quando você faz uma atividade física, você vai perder as concentrações de gordura em geral, de todo o corpo. Só que algumas partes são mais concentradas em adipócitos de gorduras
do que outras. Só que aí vai se perdendo em um todo o contexto. Por isso que quando você vai fazer uma avaliação física, e aí você vai medir as dobras de gordura, quando a pessoa vai lá e vê notariamente, né, se nota que ela perdeu gordura, a porcentagem de gordura dela acabou abaixando, e aí ela começa a tirar as dobras, as medidas das pregas, todas têm que cair. E na realidade todas caem. Só que umas caem mais e outras caem menos. Mas se ela perdeu bem, todas caem. Da mesma forma que quando você engorda, todas essas medidas em milímetros sobem. Porque o acúmulo de gordura é em geral, só que onde se tem mais depósito de gordura, acaba se concentrando mais. Então algumas partes sobem mais, outras partes sobem menos. Só que todas sobem. Então você tem que entender esse conceito. Infelizmente, é assim, se tivesse uma maneira fácil de tirar uma gordura localizada, se fosse tão simples assim, seria uma boa. Mas a maioria das pessoas se frustram com essas coisas que são vendidas aí, nessas promessas que são vendidas aí. Eu não estou falando de procedimentos certos, procedimentos estéticos, né, que vão lá e tiram a lipólise, tiram essas concentrações de gordura, aí já é diferente. Mas aí as pessoas acham que fazendo tal coisa vai perder uma gordura localizada. Na maioria das vezes são ilusões, porque esse é um princípio, ó. E ele é fato, ele é real. Ou você perde em todos os lugares, ou você ganha e ganha em todos os lugares. Localmente é só com certas cirurgias ou procedimentos bem mais estéticos aí, que não é o assunto da nossa live. Então, sabendo todos esses conceitos, depósito de gordura é uma situação geral, né, com concentrações aí que variam de indivíduo para indivíduo. Isso nos leva ao nosso quarto princípio. E, deixa eu só passar aqui, o nosso quarto princípio, que Arthur Jones veio aí e trouxe para a gente sobre o treinamento de alta intensidade, que a adição de gordura é resultado de um balanço calórico. Não importa o que você faça, sempre vai ter que ter aí um cálculo, um balanço calórico positivo. A adição de gordura é resultado de um balanço calórico positivo. Já a redução de gordura é produzida por um balanço negativo. Então, olha só, esse aqui é um princípio que deve ser levado em consideração. Ah, mas eu como uma dieta hipercalórica e emagreço. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Isso aqui é um princípio que deve ser levado em consideração. A adição de gordura é um balanço calórico positivo e a redução da gordura é um balanço calórico negativo. Então você tem que entender esse conceito. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quem tem que se preocupar com a dieta, montar cardápio, fazer toda a estrutura, falar o que comer, o que não comer para você, é papel de um nutricionista. O educador físico, no máximo, ele pode dar algumas dicas, tá? Mas ele não tem que montar cardápio e se meter num bedelho, né, da profissão que ele não é habilitado. Se ele for formado em nutrição, aí eu já tenho que ficar quieto, não tenho o que se fazer, porque ele já é um profissional nutricionista, né, de nutrição. Mas se não for, o máximo que nós podemos fazer, eu como profissional de educação física, dar algumas dicas, somente algumas dicas para a pessoa não ir lá treinar comigo e passar mal, né? Então, pelo menos eu dou algumas dicas do que ela comer, só que mesmo assim, junto com as dicas, já o estímulo de procurar um nutricionista, um profissional de nutrição, para montar o cardápio ideal de acordo com o objetivo que a pessoa quer. Porque a pessoa quer emagrecer, fala que está comendo menos, mas às vezes ainda a dieta é hipercalórica, ou se não ela come determinadas coisas erradas que faz essa porcentagem calórica semanal subir, ela não emagrece. Então esses detalhes, esse acompanhamento, esse diferencial do profissional é que faz a diferença. Então você precisa sim procurar um nutricionista
para ajustar a sua dieta, porque às vezes ela come totalmente certa dieta certinho. Chega no final de semana, come um monte de amendoim, cerveja e o que mais for lá, e aí dá um superávit calórico no final da semana, e aí ela não emagrece. Então a adição de gordura é resultado de um balanço calórico negativo, né? A adição de gordura é um resultado de um balanço calórico positivo. Se você quer perder, vai ter que ter um balanço calórico negativo. Então, e você tem que sempre levar isso em consideração. Agora, uma outra questão que eu gostaria de falar também é para tomar cuidado com os extremos. Se você gosta de treinar a musculação, significa que você gosta de ter um corpo bem atlético, bem evoluído. E se você gosta de ter um corpo bem atlético, bem evoluído, e quer estar bem, quer estar saudável, quer estar aparentemente bem, quer estar bonito fisicamente, você tem que tomar cuidado com os extremos. E o que eu quero dizer aqui, ó, cuidado com os extremos? Bom, se você quer fazer musculação, ter um shape melhor e evoluir, e você está mais gordinho, né, tá com o acúmulo de gordura aí mais alto, você vai começar a treinar e vai acabar às vezes cortando toda a sua alimentação. Só que quando você faz um déficit calórico muito alto, você vai sacrificar muitas coisas. Você pode estar perdendo muita massa magra e não tanto a gordura, se você tiver um déficit calórico muito alto, muito acentuado, para algo que você não estava adaptado, que você não era acostumado. E aí, isso vai fazer você ter irritabilidade, ter outros problemas como fadiga, dor de cabeça, mais vulnerável a ficar doente, porque você está cortando tudo e nem deveria, está tirando todas as calorias. E seu corpo tinha que vir assim, ó, caindo devagar, né? Como se fosse gerando uma adaptação. Cortar X calorias, depois você emagreceu, você adaptou X calorias. Esse é um papel do nutricionista. Se você corta tudo de uma vez, você pode até desmaiar treinando, você pode passar muito mal, se sentir fadigado no seu dia a dia, ter todos esses problemas. Da mesma forma que se você é magro ou tem baixo volume muscular e quer gerar hipertrofia, se você for lá e colocar um balanço calórico positivo muito acima, é muito mais fácil de você acumular gordura. Por quê? Porque quando nós falamos em hipertrofia muscular, o corpo ele tende a gerar hipertrofia para ficar mais forte e se acumular energia. A energia muscular é o glicogênio muscular. Então, quando você tem o estímulo lá, ó, o primeiro princípio, gerou o estímulo, aí você foi para o segundo princípio, fez a recuperação e a nutrição, está tudo favorável aí à hipertrofia, o seu corpo gera uma hipertrofia para se adaptar àquela demanda e acumular a energia necessária para aguentar aquela intensidade do treino, para aguentar aquela demanda. Então, o músculo ele tem um limite de acúmulo de energia. Quando você coloca todo o estoque de glicogênio muscular no músculo e ele se enche, é o que nós chamamos de uma capacidade limitada de acúmulo de energia de glicogênio muscular. Então, se você encher o músculo de glicogênio e transbordar, essa energia tem que ir para algum lugar. E esse excesso faz você acumular gordura. Então, não adianta sair comendo um monte de coisa, colocar umas calorias muito mais acima. Aí você vai acabar acumulando gordura, porque você não tem demanda para toda aquela energia para acumular como glicogênio muscular ou para ir em função da musculatura. Por isso que, da mesma forma, não é o extremo. Devagar você vai aumentando as calorias. Seu corpo vai se adaptando e aumentando essa demanda, você vai gerando hipertrofia, as calorias vão subindo aos poucos. Parou de responder em questão de hipertrofia e está com shape bom, com a porcentagem de gordura boa, aumenta mais um pouco as calorias. Parou de responder de novo, aumenta mais um pouco. Quem vai fazer essas estratégias não sou eu e não deve ser, só estou passando um conceito. É um nutricionista, já é uma elaboração nutricional com um profissional adaptado e muito mais qualificado do que eu para fazer essas mudanças, essas alterações, essas adaptações. Então você tem que entender que não é sair só comendo. Eu vejo muitas pessoas que são magras, que falam que tem uma resposta de hipertrofia ruim e querem ganhar peso, sai comendo de tudo. Pode ter certeza que o peso que você vai ganhar
provavelmente, né, saindo comendo um monte de besteira, um monte de doce, um monte de coisa calórica, e muito mais acima do que se é necessário, vai ser acumulado como gordura. Você vai ganhar peso. Realmente você vai ganhar peso. Só que esse peso que você vai ganhar não vai ser somente de massa muscular, porque é limitado. Então, quando você foi e fez o estímulo certo, o seu corpo vai só se adaptar àquele estímulo. Ele vai tentar gerar uma hipertrofia para aguentar aquele estímulo. E aí, quando ele gerou aquela hipertrofia, ele vai acumular energia ali que cabe dentro dele. O excesso, então, vai para os adipócitos. E quando vai nos adipócitos, aí você não controla onde que vai ser depositado. Não vai, se você não controla onde vai ser armazenado. Por quê? Porque aí já é o princípio 3. Os estoques de gordura vai agir em geral com maiores concentrações em determinadas partes do corpo. Esse é o outro princípio que eu venho trazendo aqui na live. Agora nós vamos entrar então no último princípio. E aí, pessoal, já tomou o café hoje? A nossa live chama Um Café pro Treino justamente por causa disso. Eu gosto de café, hein? Tomo uma garrafa de café por dia. Minha namorada chega a ficar doida. Quer que eu arranco até o café. Nós vamos entrar então aqui no nosso quinto princípio. Esse princípio que eu vou trazer aqui, ele faz toda a diferença. Se você gosta de musculação, se você gosta de praticar, se você é um estudante de educação física, quer trabalhar com a musculação, se você é um profissional formado, quer entender melhor o conceito sobre treinamento resistido, que é a musculação, entender esse princípio aqui, o quinto princípio que eu vou trazer, faz toda a diferença. Aqui está grande parte do segredo. Só esse princípio, só a explicação desse princípio aqui, se você conseguir entender, vale mais do que uma consultoria que eu faço. Valeria mais de que R$400 aí investidos em consultoria comigo, porque aqui está uma pequena chave do sucesso aí quando você quer gerar hipertrofia muscular e principalmente trabalhar com alta intensidade. O nosso quinto princípio, então, ele nos leva ao seguinte: a produção de energia máxima é necessária para estimular a massa muscular. A intensidade de esforço deve ser a mais alta possível. Vamos lá que eu vou repetir agora aqui sem estar escrevendo. Esse negócio de ficar sempre escrevendo e falando comigo ainda, não estou adaptado a isso. Preciso gerar adaptação a isso. Ó, o nosso quinto princípio, um dos mais importantes que eu venho falar aqui para vocês, que traz um excelente resultado, é uma chave aqui para você continuar progredindo. A produção de energia máxima é necessária para estimular a massa muscular. A intensidade de esforço deve ser a mais alta possível. Quando nós falamos em alta intensidade, você tem que entender que existem dois elementos também. Vou colocar aqui, ó, dois elementos. Quando se fala em alta intensidade, se existe dois elementos que devem se levar em consideração. E eles têm uma diferença entre eles, né? Vou colocar um aqui, ó, os meus desenhos. A primeira diferença, o primeiro elemento que eu vou trazer aqui para vocês, ó, que vocês têm que entender, é a intensidade de sobrecarga. Existe uma diferença entre elas que nem eu falei. Uma é a intensidade. Deixa eu fazer aqui para aparecer na tela. De sobrecarga. A outra é a intensidade de esforço. Então nós temos a intensidade de sobrecarga e nós temos a intensidade de esforço. Aí a pessoa fala assim: ah, Renan, eu treino em alta intensidade, eu treino com cargas altas,
eu coloco bastante carga. Eu vou lá e sempre fico aumentando as cargas. Tá, mas olha só, somente trabalhar com cargas altas não significa muita coisa. Beleza que tem um resultado também, tem uma função, tem como se trabalhar. Só que se você vai lá e coloca intensidade de carga, quem lembra aqui ó, da live passada? Você vai lá e coloca carga alta, só que você trabalha dentro da zona de reserva, com repetições de reserva aí, ou para antes da falha, você não está estimulando o máximo da sua hipertrofia muscular. E aí você teria que aumentar o volume. É aqui que as pessoas pecam e erram. Ah, eu fiz o Ray Vidani, eu fiz o treino do Dorian, eu fiz o treino de Arthur Jones. Fui lá e treinei pesado, treinei com cargas altas. Não deu resultado. Não deu resultado porque você só visou intensidade de sobrecarga. Isso aqui é importante. Que um dos principais princípios do treinamento resistido é um dos principais princípios que vem sempre sendo abordado pelos livros de fisiologia, os tratados de musculação, que é a intensidade de sobrecarga progressiva. Então você tem que ir aumentando a sobrecarga para ter respostas adaptativas. Só que se você trabalhar somente com cargas altas, não é o princípio do treinamento de alta intensidade somente. Porque você está trabalhando antes de você falhar, antes da sua capacidade máxima. Então, usar somente esse princípio aqui, esse elemento, né, vamos dizer assim, intensidade de sobrecarga, não vai fazer muito por você, não vai te trazer resultados e você não vai estar na base do princípio de treinamento de alta intensidade. Por que não? Porque você não fez esforço máximo. Então, olha só, a produção de energia máxima, o seu esforço máximo é necessário para estimular a massa muscular. Sem isso, você está trabalhando dentro daquela zona de normalidade. Você está fazendo com carga alta, beleza, isso é válido, só que você está parando antes da falha, então você não está desgastando todo o seu sistema energético. Então, seu corpo se adapta àquilo e às vezes você para de progredir por causa disso. Agora, quando você coloca intensidade de esforço junto, as coisas mudam. O outro elemento que eu tenho que explicar aqui para vocês é a intensidade de esforço. O que é a intensidade de esforço? É aquilo que você não vai parar, você vai continuar fazendo, você só vai parar quando você tentar ao máximo fazer outra repetição e não conseguir. Só que se você falar que faz um treinamento de alta intensidade, só visar a intensidade de esforço, sem intensidade de sobrecarga, também é vago. Porque você tem que entender outros aspectos. Nas regiões do nosso corpo, nós são concentradas as fibras musculares. E nós temos 3 tipos de fibras musculares, fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. Na tipo 2 são divididos em 2A e 2B. Se você quer entender todo esse conceito, eu tenho um curso 100% grátis que está disponível no meu feed ou no canal no YouTube, que é a demanda de treinamento de força. Eu explico lá sobre essas questões de fibras musculares. Como você tem então essas fibras musculares diferentes no seu corpo, e aí tem as fibras musculares de contração rápida e as fibras musculares de contração lenta. Cada região do nosso corpo tem uma concentração predominante de um tipo de fibra muscular. Então as nossas coxas são mais voltadas a ter resistência. Então elas têm bastante concentração das fibras musculares resistentes, né? Fibras de contração lenta. Já no bíceps, quando nós falamos no bíceps, ele vai lá e tem concentrações mais de fibras musculares de contração rápida, que são favoráveis à hipertrofia. Se elas são favoráveis à hipertrofia, elas têm um limite de energia, que é o glicogênio muscular, que se acaba. E aí, então, quando você vai lá e faz um treino de 100 repetições para o bíceps, não vou entrar em questões aqui de se funciona ou não funciona, não. Só vou falando da parte mais fisiológica aqui. Como ela é mais fibras musculares de contração rápida, você deveria trabalhar dentro dessa predominância dela. E aí você vai lá e coloca 100 repetições, você está tendo intensidade de esforço. Beleza, você está se esforçando para fazer aquelas 100 repetições. E às vezes até se mata. Mas aí já não tem o outro princípio de intensidade de sobrecarga. Então não está junto esses elementos. Esses elementos aí, eles precisam se combinar. E aí, se você colocar uma intensidade de sobrecarga alta e fazer as repetições favoráveis dentro de um limiar de repetições que mais te dão benefícios para a hipertrofia muscular, que geralmente por desgaste de glicogênio muscular, vai ser em torno aí de 6, 8, 12 repetições.
E aí você faz o máximo de esforço, você tenta brigar com o peso para fazer outra repetição e não consegue. Aí você uniu a sobrecarga com intensidade de esforço. E isso faz a diferença. Quando você fala em treinamento de alta intensidade, tem que ser assim. Se não for assim, não é o treinamento de alta intensidade. É por isso que as pessoas pegam, eu treino intenso, eu coloco bastante carga, eu dou descanso e não funcionou. Tá, aí eu vou ver e o esforço. Não foi. O cara parou antes da falha mesmo, parou em repetições de reserva. Ele achou que não faria outra repetição, mas se ele brigasse com o peso e ficasse tentando empurrar, tentando puxar, ele iria fazer outra repetição. E quando você gera essa briga, quando você faz essa intensidade mesmo e luta, o peso lá tá lá, parecendo que não vem, você tá no puxador e parece que não vem, você fica lá uns 3, 4 segundos tentando puxar e devagarzinho vai vindo, isso é a intensidade de esforço, é isso que faz a diferença. E é aí que você tem que treinar. Aí você mescla, né, esses dois elementos, a intensidade de sobrecarga. A intensidade de sobrecarga ela tem que ser a mais alta possível. Você tem sim que colocar a carga mais alta possível. Só que a mais alta possível desde que você faça o exercício com perfeição. Não adianta nada você colocar uma carga extremamente alta e você não conseguir fazer o exercício com perfeição, de forma correta. Aí você vai se machucar, você vai ter problemas, vai ser lesivo, e aí você vai falar que o treinamento de alta intensidade é lesivo e que não é bom. É lesivo porque você quer treinar seu ego, colocar uma carga muito mais alta do que você aguenta e se esforçar ao máximo. Não é assim que funciona. Tem que colocar o máximo de carga desde que você consiga realizar o exercício. O que dá para ter algumas ajudas ali, repetições forçadas, alguns toques, se você for experiente, uma técnica de roubo que vai te favorecer no treinamento. Só que tem que ser sempre ajustado e acompanhado por um profissional bem qualificado e preparado. E aí você mescla essa carga alta com a intensidade de esforço. É estranho, é difícil, as pessoas que estão em volta ficam até paradas para ver, pode ser que gere gritos, né? Principalmente no treino de perna, vira uma gritaria. A pessoa se esforça tanto que acaba soltando um zungido, assim, a gente fala até. Por quê? Porque a intensidade de esforço, ela está se esforçando ao máximo. E aí pode acontecer esses gritos. Só que você tem que se esforçar. E quem está de fora, às vezes, é até feio de ver. A pessoa pode até mudar de cor. Ficar vermelho, roxa, púrpura, amarelo. Enfim, porque a intensidade de esforço está muito alta. Só que esse é o que deve ser feito. Esse é um princípio válido. E aí, depois que você fez tanta essa intensidade de esforço, desgastou tanto o seu sistema energético, o que vai ter que acontecer? Descanso e recuperação, nutrição e alimentação. Você vai ter que seguir aqueles outros princípios lá atrás ditos, né? Aqueles outros dois fatores do princípio de descanso e nutrição, né? Na alimentação. Gerou todo esse desgaste aí de intensidade de esforço, depois você não pode fazer isso daí de novo. Seu corpo foi muito desgastado, né? A produção de energia foi máxima ali. Você perdeu energia. Você precisa repor essa energia. E como você estava mesclando com carga e com o esforço, teve muito estímulo anabólico. Esse muito estímulo anabólico teve lesões, microlesões na musculatura. Essas microlesões na musculatura, para se reparar e para se gerar adaptação, leva tempo. E aí você não pode desgastar novamente a sua energia de forma máxima aí, com intensidade de esforço e sobrecarga em todos os treinos e todos os dias. Você vai ter que dar descanso, pelo menos o descanso. Você pode ser até em todos os treinos, mas desde que você favoreceu bem o descanso. E aí você deu uma pausa de alguns dias aí, às vezes dia, né? Tudo depende de quem você é e da sua individualidade. Dá até para treinar dias seguidos, mas aí depende de quem você é, da sua individualidade, do que você faz, como você come, o que você toma, enfim, se é atleta, se não é, se tem uma tolerância ao estresse, se não tem. Então outras questões vão favorecer isso daí. Entenderam? Então aí mas para você treinar em alta intensidade, você tem que mesclar esses dois elementos, a intensidade de sobrecarga e a intensidade de esforço. Não tem como fazer somente um. Se você fizer um, você não vai progredir
e depois vai falar que o treinamento não funciona. Essa é a natureza do treinamento de resistido. Treinamento de musculação, que ele já tem esse princípio comum, né? Já é da natureza do treinamento mesmo, ser de forma glicolítica e ele estimular uma intensidade alta. Só que você precisa estimular a intensidade de sobrecarga junto com a intensidade de esforço. E assim você vai ter os melhores proveitos para se gerar força e hipertrofia muscular. Essa é a nossa live de hoje, pessoal. Espero que tenha feito vocês entenderem como funciona o treinamento aí de musculação, que eu consegui passar um bom conceito aí para vocês do que é esses princípios de treinamento de alta intensidade, esses 5 princípios que Arthur Jones veio aí, fez pesquisas, estudos, publicou. Vocês encontram aí, se vocês procurarem no site deles. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre todos os princípios de treinamento de alta intensidade, tem um livro que eu escrevi sobre isso, O Segredo, Princípios de Treinamento de Alta Intensidade, e você encontra ele no link que está disponível na minha bio. E lá eu eu explico o que cada um desses princípios é e dou explicações da minha vivência prática também. Tá de forma simples, resumida, objetiva e de fácil entendimento. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam aí, né? Obrigado pela participação de todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí, que eu vou ver se tem alguma pergunta na nossa caixinha. Essa live aqui vai ficar disponível aí por uma semana, né? E na próxima semana a gente faz uma outra. Ela acaba saindo aqui da plataforma aqui do Instagram. E ela fica disponível mais uma semana no meu canal no YouTube. Depois disso a gente retira e sobe-se somente para um grupo VIP, né? O meu grupo de alunos aí, beleza? Então, como não tem nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Obrigado aí a todos que assistiram a live. Eu espero que tenha ajudado vocês e tenha passado um bom conhecimento aí para vocês. Quero agradecer a todo mundo aí que me acompanha, agradecer a todos vocês aí que se interagem comigo nos stories, que me mandam mensagem, que perguntam as coisas. Quero agradecer aos meus alunos aí também. Parabéns pelo esforço de quem treina, parabéns pelo esforço de quem quer aprender os conceitos, quem estuda. Obrigado aí por todo mundo. E quero desejar a todos vocês aí uma ótima festa de final de ano, um bom princípio de ano novo. Que vocês sejam bem abençoados e felizes aí no ano que vai entrar, 2022. Quero desejar boa sorte para todos vocês aí, que vocês consigam evoluir no treinamento, que vocês consigam evoluir na carreira profissional, que vocês consigam evoluir na parte pessoal também. Boas festas a todos aí, a todos os familiares de vocês aí. Obrigado por essas parcerias de estarem comigo aqui. Nos vemos na quinta-feira que vem, no mesmo horário, às 8 horas da manhã, nesse nosso Um Café pro Treino. Um abraço a todos e fiquem com Deus.